boa noite. Bem-vindos a mais um TV Calafrio. No programa de hoje, vamos conversar com o Daniel e entender se as recém-lançadas Calafrio 53 e Mestres do Terror 63 são reimpressões ou são uma nova edição. Existem diferenças entre elas? Vamos esmiuçar tudo isso e entender essa situação logo depois da vinheta. Opa, galera, boa noite. Mais uma terça-feira, 9 da noite, um novo TV Calafrio para você. Lembrando aí, se você está assistindo esse vídeo e não é terça, 9 da noite, você perdeu a oportunidade de participar no chat com uma legião aí de fãs, leitores e inscritos do canal. E eu quero só deixar 2 lembretes para vocês, antes de começar a conversar com o nosso editor predileto, o Daniel. O primeiro lembrete, e mais importante, eu fico passando aqui embaixo o endereço de e-mail da revista Calafrio e, consequentemente, Mestres do Terror. Se você se interessar em adquirir algumas dessas edições aqui, passa um e-mail, o Daniel vai te responder rapidinho, e ele faz o seguinte: se tiver uma loja próximo a você, ele indica para você o contato dessa loja para você comprar pelo distribuidor, pela loja. Se não tiver essa condição, ele mesmo monta o pacote para você e envia diretamente. Então, aproveita aí a oportunidade. Tem alguns números que já estão quase esgotando. Então, passa o e-mail aí, pergunta para o Daniel o que tem disponível ainda e ele vai te mandar. E o outro lembrete é aquele da nossa parceria com a Amazon. Então, eu fico sempre deixando na descrição dos vídeos algumas dicas sobre HQs de terror, suspense, às vezes não, mas eu deixo algumas dicas aqui, me ajuda aí. Se você for comprar alguma HQ, usa os links aqui do canal, que ajuda a gente ganha uma pequena comissão, e ajudar canal que já está grande, não faz muito sentido, ajuda a gente que está começando agora, beleza? Então vamos lá, Daniel, boa noite, rapaz. E aí, tudo bem? Beleza, Cássio, boa noite, mais uma terça-feira, mais um papo legal aí, semana passada aí a gente conversou bastante também, né? Nossos convidados, uma boa noite aí para a turma que está no chat, os leitores da Calafrio, espectadores, aqueles que estão assistindo com a gente numa terça-feira, batendo um papo bacana aí no chat, e a galera que vai assistir aí para frente, né? Afinal, esse vídeo vai estar sempre aí disponível para quem estiver assistindo. E, cara, eu vou começar hoje já com a sessão Maguila. Quero mandar um grande abraço para o Alexandre Rogel aí, que está conosco no chat. Cara, o Alexandre é um dos leitores que veio recentemente, fez uma sugestão bacana que eu ainda preciso botar em prática, né? Para aqueles super colecionadores que querem prateleira, vai ter a caixa, vamos só... Deixa eu só tranquilizar um pouco os projetos aí. Ah, isso aí foi ideia do Alê? Foi do Rogel aí, né? Então... Putz, cara, pô, Alê, ele faz parte lá do nosso grupo do WhatsApp, viu, Daniel? Legal. Ele também participa bastante lá, é um dos caras que tem me ajudado aí, feito algumas compras através de links do canal. Então, vou aproveitar a sessão Maguila para agradecer aí toda a galera que faz parte aí do grupo do WhatsApp. Quem aí quiser fazer parte ainda, me passa um e-mail, meu e-mail aqui embaixo, que eu posso colocar você no grupo, porque lá na frente, quando o canal ficar grande, para participar do grupo do WhatsApp, a gente vai ter que ter algumas condições. Então, não perde tempo, já entra agora. Faz a carteirinha do clube aí. Ou vai o pessoal que for membro do canal, a gente vai pensando, né, lá para frente. Por enquanto,
Ainda o grupo é pequeno, cabe todo mundo. Então, vem para o grupo do WhatsApp. Continua aí sua sessão Maguila aí, Daniel. Eu quero deixar esse abraço aí para o Alexandre. Ele ainda não tinha tido a oportunidade de fazer uma sessão Maguila aí no TV Calafrio, junto com todos os outros nossos leitores, espectadores queridos aí, certo? Então, vamos conversar aí. Pessoal, a gente fez um agradecimento muito especial aí pela audiência do Will, foi um papo muito legal. Logo em seguida, vieram outros papos muito bacanas. E semana passada também com o Tony Fernandes, foi muito joia. E foi muito legal que o Tony continuou comentando, continuou mandando mensagens, agradecendo. E esse pessoal biblioteca, a gente tem que aproveitar muito aí nos nossos vídeos. Que, olha, o homem é uma biblioteca aí do mercado editorial brasileiro. Ele sabe tudo de quadrinhos aí, viveu várias fases. Foi muito legal aí. Quem perdeu esse vídeo, galera, corre lá e assiste, que vale muito a pena. É isso aí, então, vou até aproveitar e estender, agradecer mais uma vez o Tony. É o que você comentou aí. Ele entra nos comentários, ele responde todos os comentários e tal. Então, lá no finalzinho desse vídeo aqui, galera, eu vou deixar o link lá. Quem não viu ainda, assiste esse. E aí depois clica lá, já engata aí o grande Tony Fernandes. E eu queria comentar com você, Daniel, não sei se você viu, mas sabe quem fez um comentário sobre o Tony no vídeo? Opa, vai lá, eu vi vários comentários, mas vamos ver se... Mas teve um, eu acho que foi hoje, não tenho certeza, o Eumano fez um comentário lá. Grande Eumano. Eumano, mestre, tá chegando aí, hein, Eumano? O que esses fãs esperam aí na Calafrio 68, hein? Opa, bomba! Vamos começar com bomba aí. Então é isso aí, mestre Eumano. Opa, então o mestre Eumano na 68 já? 68. E não vai parar por aí, viu? Não vai parar por aí. Grandes surpresas. E eu, inclusive, eu fiz o convite para ele lá no comentário, mas eu vou estender aqui. Eumano, mestre Eumano, queremos você aqui participando do programa, hein? E garanto que no chat deve estar todo mundo agora, eu também. É isso aí. Boa. Esses milhões aí de espectadores querem vê-lo aqui, hein, Eumano? Exatamente. Grande audiência em toda a América Latina. E o Daniel... Oi, não entendi. E toda a torcida do Operário junto aí. Putz, aí é metade do Brasil, praticamente, né? Do planeta. Inclusive, dizem que na China o Operário é o time número 1 lá, né? Cara, eu ouvi dizer que ali é um país de operários. É verdade. Bom, mais de 1 milhão deles lá. Boa, isso aí. Bom, mas é o seguinte... Hoje a gente não vai ter convidado, até porque foi uma enxurrada de convidados aí. Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque a Paty Fang também participou bastante dos comentários. Ela respondeu, todos os comentários lá, entrou, participou. Paty, muito obrigado também, hein, pela força aí. Não, Cássio, e assim, é que você não acompanha o Facebook, né? Porque também ali ela bombou aí com o programa, tá? Então, ela é sensacional, ela é o exemplo de evil people, né? Definição dela mesma. Nice people, ela é muito joia. Ela é sensacional, eu adorei ela. Bom, mas, então, hoje a gente vai fazer um programa diferente, sem convidado, até porque foram 3 semanas seguidas só de entrevistas, e a gente está devendo ainda um programa comentando isso aqui. 2 revistas iguais. A primeira edição e a segunda edição. Então, nós vamos fazer hoje um programa explicando as diferenças de cada uma das edições. Lembrando, galera, não é uma republicação. É uma segunda edição, não é isso, Daniel?
Isso aí, Cássio. O importante falar para todo mundo que esse mês passado, bom, você que está assistindo aí em 2174, no mês de agosto de 2020, durante a pandemia do coronavírus, foram relançados os números iniciais, que iniciaram o projeto dessa revista que você está vendo aí na edição 10.000, tá? Que é o quê? É a Calafrio, é a Mestre Terror 63 e a Calafrio 53, que foram lançadas pelo selo Inkblood, tá? Isso lá no longínquo novembro de 2015. E aí o que aconteceu? Nesse ano de 2020, esse ano atípico para a humanidade, muitos leitores novos chegaram, tomaram conhecimento das revistas, e algumas edições já estavam esgotadas, certo? E aquele lembrete que o Cássio falou, para quem está interessado em ter uma coleção sem vácuos, galera, quem quiser, quem ainda não tiver aquela Calafrio 59, corra, hein? Corra que tá nas últimas já, e a 59, essa aí com a capa do Lampião, né? A primeira história, edição que estreou o Ivan Lima pelo selo Inkblood. Então, corram lá, pessoal. E aí, esses leitores que ficaram sem as edições iniciais, né, da Mestre Terror 63 e da Calafrio 53, aquelas que iniciaram todo o projeto Inkblood da Calafrio e da Mestre Terror, pediam. Um dos mais insistentes, nosso grande amigo Renato Carmo aí, o Capixaba, o homem que corre aí de Vitória a São Mateus toda semana. E ele já pegou, ele já tá com as dele, hein? Porque ele mostrou pra gente lá no canal do WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Beleza, obrigado aí, Renato. Então, a galera quer a coleção completa. E aí, para atender esses pedidos, tal, foi feito... eu tinha aquele projeto já de reimprimir, né? De reimprimir essas duas edições pioneiras. O que aconteceu? Quando eu olhei, assim, poxa, será que é só a reimpressão? Se fosse a reimpressão apenas, você não teria lido essas revistas em agosto. Elas já teriam saído em julho e tal. Só que no momento que eu fui fazer essa reimpressão, eu pensei assim, por que não fazer uma revisão de texto? Na hora que eu fui fazer a revisão de texto, eu pensei, por que não rediagramar como o Cid está fazendo aí? Por que não aplicar todo o aprendizado editorial que veio nesses 5 anos? E aí, foi juntar 2 mais 2 aí, pessoal, né? Botão em casa, e aí a gente acabou fazendo elaborando aí uma remodelação das revistas e fazer uma segunda edição, exatamente, não só uma reimpressão. E aí foi muito bacana, tá? Essa edição aqui, então, a Mestre Terror 63, ela é a segunda edição da primeira Mestre do Terror 63, e você vai perguntar, poxa, mas a capa, o preço, é tudo igual? É sim. O que aconteceu? Quando iniciamos, eu e o Fábio Chibilski, em 2015, esse projeto, as primeiras edições saíram muito na pressa. Foi muito na pressa, compra as páginas do Zala, assina contrato, prepara as matérias, até isso aí eu já estava preparando antes da gente assinar o contrato, ok? As matérias começaram a ser produzidas em agosto mesmo, agosto, setembro, e o contrato foi assinado em outubro de 2015, certo? E as edições lançadas em novembro, no finalzinho de novembro. Aí tinha ali um modelo de 54 páginas, era impresso na casa do Fábio, e era terceirizada a produção de capas. E ali tinha cerca de 600 capas foram produzidas. E só um pouco mais que 100 edições impressas. Então tinha um estoque de capas legal. E aí, por isso que tomou corpo produzir, fazer uma reimpressão da Mestre Terror 63 e da Calafrio 53, certo? E aí a história eu já contei para vocês, que foi a ideia da segunda edição. Boa, então o que nós temos aqui é uma segunda edição, galera, não é reimpressão, hein? É importante. E eu acho legal isso, Daniel, porque assim, dessa forma,
você tem uma edição diferente, né? Uma segunda edição que tem valor. Isso. E você mantém o valor histórico da edição original. Entendeu? Então, isso aqui continua sendo uma peça de colecionador, né? Porque, exatamente, porque assim, essa edição aqui, exatamente igual, como agora eu vou mostrar as diferenças, né? Eu vou perceber as diferenças e vou perguntar para o Daniel para ele explicar para a gente exatamente o porquê de cada uma dessas mudanças, mas eu gostei muito dessa sua decisão, porque nós temos duas peças de colecionador, né? Uma não mata a outra, né? Eu vou confessar uma coisa. Se tivesse pegando fogo na minha casa, eu salvaria a segunda edição. É lógico, porque ficou muito mais bonito, é aquilo que você falou, né? Todo o aprendizado. Mas essa aqui tem o suor, essa aqui tem aquela a briga, a lembrança das noites sem dormir, do Fábio lá cortando na mão a revista. Foi a primeira, certo? A gente precisa trazer o Fábio um pouco para contar dessa história aí também, certo? Pô, exatamente, podia trazer o Fábio para um programa especial, hein? Até para ele contar o que ele está fazendo, como é que, né, o que ele está produzindo e tal. Vê com ele se ele não participa um dia com a gente, pô. Vamos chamar o Fábio. É que, assim, é um time de tímidos, entendeu? Nessa Calafrio, nessa Mesa de Terror, que eu te contar, viu? Caramba, os cara despejam tudo na página. É da caverna que sai essa turma aí. Ah, não. Fábio, ó, seguinte, queremos você aqui, hein? Até para eu poder mostrar aqui aquelas edições, aquele formatinho da Espectro, aquele livro que você lançou e tal. Vem aí, vamos conversar com a gente. Tá certo. Mas aí, vamos lá, Cássio. Então, assim, as capas estavam prontas, certo? Então, não houve, já para esclarecer aos leitores, né, não houve revisão nas capas, esse aí já estava pronto. Elas têm o mesmo formato, porém, ela está adequada para o que veio depois, né, que a partir das terceiras edições de cada título, elas começaram a ter 52 páginas, tal. E aí você vai falar sobre essas diferenças e eu comento, tá ok? Então, vamos lá. Fazer dessa maneira. Joia. Então, a primeira diferença... O importante é você, como fã, né, ver o que você percebeu. E detalhe, né? Você hoje, Cássio, você sempre comprou 2 edições de cada. Hoje você só tem uma que parece que você trocou as suas 2 primeiras com o carro do Eri Silva aí, né? Não, na verdade, as 2 das minhas primeiras, eu fiz pau a pau um rolo com uma BMW. A do Eri, não foi isso? Do Eri. Na verdade, eu vendi para o Eri, Na verdade, eu vendi para o Eri. Você saiu ganhando, tá? Porque essa edição aqui, cara, a original, pouca gente tem, hein? Verdade. Bom, mas vamos lá. Vamos começar, então, pela Mestres do Terror, hein, galera? Tá bom? Mestres do Terror 63. A primeira coisa que eu percebi, e que era até um negócio que eu vivia comentando com você, foi a lombada. A primeira edição, ela saiu com lombada quadrada, apesar de ter apenas 54 páginas, ela saiu com a lombada quadrada, e a segunda edição já com a lombada canoa e os grampos. Por que dessa decisão, além do fato normal de adequar ao formato atual da revista, né? Ao formato que ficou, né? Bom, eu vou falar uma coisa. Óbvio que eu, como colecionador de quadrinhos, eu sempre gostei mais da lombada canoa, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu gosto mais da lombada canoa. Da lombada quadrada, houve comentários positivos, elogios, até o professor Eugênio Almeida, que está aí também com a gente no chat, o professor também, ele gosta da lombada quadrada e tal, e foi uma ideia do Fábio. O Fábio montou as revistas no começo, certo? E ele quis fazer com 54. Detalhe, pessoal, aí o detalhe técnico, ele imprimia na casa dele, no A4, certo? E montava
as revistas. Então, assim, para questões de gráfica, de estrutura, não importava, porque isso estava sendo feito artesanalmente. Então, depois, quando foi para a gráfica, você tem que ter um múltiplo de 4, preferencialmente múltiplos de 16 no miolo, né? Então, hoje a gente tem um miolo de 48 páginas e as capas. Certo? Então, assim, o formato 54 páginas me incomodava muito, cara. Me incomodava muito. Eu já não gostava dele. Não é padrão. Pessoal mesmo. Tá? Então, é uma quantidade de páginas, assim, que eu acho que só essas duas edições tiveram, né? Foi as duas primeiras de cada título, né? A Calafrio 54 e a Masterworld 64 também teve esse número de páginas aí, né? 54. Aí depois, quando teve a saída do Fábio do projeto, né? Da edição do projeto, deixa isso bem claro, né? Ele continuou colaborando como artista. Aí eu fui para a gráfica, comecei a imprimir em gráfica e aí, obrigatoriamente, na Lombada Canoa veio para 52 páginas. Eu posso dizer que naquela época, na gráfica, eu endorcei 54 páginas, porque eu não queria sair de um padrão. Mas era inviável, praticamente inviável continuar com a... E outra, na Lombada Canoa, como é que ia fazer, né, para ficar com 54 páginas? Tem que ter a contrapartida, né? Não tinha como. Foi até engraçado que numa das gráficas que eu orcei, isso já no começo de 2016, não, começo de 2017, numa dessas gráficas, eu botei isso aí para a prova para fazer essa primeiro estudo de uma reimpressão dessas duas edições. E essa gráfica não entendeu bem, ela colocou mais uma página em branco, assim, que tem uma folha em branco dos dois lados, e aí ficou com 56 páginas. Meu Deus, que absurdo. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui, galera. Eu vou folheando a revista para ir pegando cada detalhe e perguntando para o Daniel, né? Beleza. Aí a segunda coisa, logo abrindo a revista aqui, a gente percebe o seguinte: na edição original você tinha um editorial lá. Perfeito. Na edição nova, você fez um novo editorial, além de colocar, explicando ali, segunda edição, né, uma tarja, segunda edição, você fez um novo editorial, mas na página seguinte, você republicou o editorial original, né, com uma nova formatação no modelo novo, mas você repetiu o mesmo editorial. Qual foi a intenção aqui? Tá, aí na verdade tem duas intenções, na verdade, tá? A primeira é o seguinte, óbvio que eu coloquei o editorial novo, certo? Como você falou bem, tá a tarja indicando que é uma segunda edição, e aí óbvio, com o contexto cronológico, trazendo o atual e explicando o momento e por que essa edição veio à baila. Dentro do assim, não exatamente do contexto, mas dentro da intenção de fazer essa segunda edição, também eu queria trazer tudo que tivesse de conteúdo na edição original. E isso seria muito possível. Seria muito possível por quê? Porque o Cid fez a rediagramação e com isso ia sobrar páginas. Mesmo que eu cortasse 2 páginas de cada revista, para ficar com 52, com a diagramação do Cid chegou a sobrar material. E aí fazia muito sentido também trazer o editorial original, porque se você olhar bem na redação, Cássio, tem uma evolução muito grande. Eu escrevi os 2 editoriais, certo? Tem uma evolução muito grande até na escrita, na minha redação. E eu queria trazer um pouco para os leitores que estão lendo hoje essa edição, a emoção do que foi para o Daniel, para aquele fanzineiro frustrado, né? Nunca fez um fanzine, colecionador de muito tempo, trazer a emoção de estar publicando esse legado dos quadrinhos nacionais, tá? Então, eu quis manter esse editorial original nas 2 segundas edições.
Detalhe que ia sobrar uma página. Então, eu poderia preencher com isso, ou talvez colocar uma das outras páginas, como aonde encontrar, né, com a lista de lojas parceiras e tal. Sim. Então, achei legal trazer isso aqui para os leitores novos que não viveram aquele momento em 2015, que foi muito especial. Não, é especialíssimo, assim, eu já dei o meu depoimento, até aqui em programas anteriores, a emoção que eu senti quando eu recebi essas 2 edições, né? Então, aqui, eu só vou... Eu não tinha feito isso com relação à lombada, mas, assim, mais um ponto positivo, mais uma decisão aí acertada, no meu ponto de vista como leitor. Então, aqui você já teve 2 pontos aí positivos nessa transformação aí, que foi passar a lombada para a canoa, e essa decisão de repetir aquele editorial original. Que bom. Aí, seguindo aqui, aqui é só para a nível de informação para o pessoal e para a galera, você tinha, aonde você colocou a reprise do editorial original, você tinha esta página aqui, aonde o antigo apresentador da revista, a caveira ali, faz a apresentação do reverendo, que já vinha sendo o apresentador da revista nas edições de colecionador, certo? Então, isso. Você tirou isso aqui fora, que eu também concordo, ali estava mais para completar, né? E aí a gente tem a republicação na íntegra da história do Drácula, né? E aí, virando as páginas aqui, ela se mantém exatamente igual. Mas uma coisinha sobre o editorial é que aí sim não foi feita revisão de texto, né? Tá lá na íntegra esse. Sim, exato. É o texto original. Original. E a outra coisa é a seguinte, essa página da apresentação do reverendo é bacana. O que aconteceu? Essa página foi um pedido do Zala. O Zala... essa sim não foi um pedido. Essa aí foi mais ou menos uma orientação dele para o Fábio Chbiuski para colocar essa página. Ele queria que a gente colocasse essa página. Só que o que aconteceu? Muito rapidamente a gente perdeu o mestre. E não veio mais muitas histórias com o reverendo apresentando. Com o reverendo, exatamente. Não fazia sentido manter isso aí, porque não teve muitas aparições do reverendo ao longo do projeto. Certo? Sim. Então, por isso que essa página também foi suprimida. Sim, então, sim, porque não faz mais sentido no projeto hoje, né? Exatamente. Bom, então aí a gente teve a primeira história do Drácula, publicada na íntegra, exatamente igual. Depois, a segunda história do Drácula, da edição. Opa, mas não exatamente igual, hein? Foi feita uma revisão de texto. Ah, sim. Muito boa, muito grande, a 6 mãos, tá, Cássio? Foram aí 6 mãos. Então, o grande Cid e a recém-chegada equipe aí, né, que começou aí o trabalho de revisão de texto das revistas, que é a querida aí Bruna Luiza, tá, de Campinas. A Bruna aí, ela iniciou o trabalho dela nessas 2 segundas edições. Ela fez um pequeno trabalho na Calafrio 53 e bem às pressas, ela é muito rápida, tá? Para os meus colegas editores aí que precisam de uma revisão de texto, a Bruna trabalhou muito rápido e mesmo sendo a primeira experiência dela com quadrinhos, e daí na 63 ela fez praticamente a revista inteira. Ah, legal. Então, Bruna, queremos você aqui também para você contar para a gente quais são os segredos aí da revisão, hein? E a sua experiência em estar trabalhando nas mais importantes revistas gibis do terror nacional, hein? Isso aí. Então, vamos lá, continuando aqui. Então, teve a segunda história. Okay. É muito engraçada, né, Cássio? É terror, mas é muito engraçada, do armário. É muito boa. Assim. Ah, sim, exatamente. O mestre Oswaldo Talo aí, que mora em São exatamente. Paulo. Foi o primeiro dessa leva de argentinos que ficaram no Brasil, então... ele que precedeu aí o Zala e o Colonese aqui no Brasil. Sim, sim. E aí depois vem aquela matéria deliciosa falando
dos Contos da Cripta, os quadrinhos da EC Comics. E aí, aqui, assim, transformação total nessa matéria. Foi. Total. Eu vou passando as imagens aí para vocês compararem, mas, assim, a matéria totalmente com uma diagramação nova, imagens novas incluídas. Conta para a gente aqui esse processo, Daniel. Bom, a questão da matéria, vamos lá, o texto quase todo foi mantido, é aquilo que eu comentei com vocês, teve uma revisão de texto em cima do meu texto mesmo, não dava para continuar, eu fiquei bastante, na época do lançamento, quando eu li a primeira vez a Mestre Terror 63, que eu li um dia antes do lançamento, o lançamento foi lá na Gibiteca de Curitiba, tudo, eu fiquei um pouco decepcionado com a revisão de texto. E isso era uma coisa que, assim, a Inkblood já falhava muito nas outras publicações dela. Tá? E aí foi aquilo lá, era o começo da minha trajetória editorial, essa Mestre Terror 63. Aí eu percebi o quanto é difícil você revisar o seu próprio texto, o quanto você não pega as coisas quando você lê numa tela, que às vezes você precisa imprimir para pegar algum erro e ainda sendo o seu texto, às vezes vai no automático, você pula muitas palavras que você já escreveu. Então, teve aí uma revisão minha, teve uma revisão da Bruna, certo? E a diagramação perfeita do sempre fantástico, sempre presente, Sidemar de Castro, certo? Cid, queremos você aqui, hein? Cid tá devendo mesmo, hein, pô? Tá devendo, cara. Porque todo programa a gente só fala do Cid, do Cid, do Cid. A galera tá falando, mas quem é esse Cid aí? É o pseudônimo do Daniel? A galera mais jovem. Cid, os 25 milhões de espectadores aí querem saber de você aí, cara. Querem conhecê-lo melhor. Vem aí conversar com a gente. Boa, e tem um dos caras que apresenta esse programa aqui, eu não vou falar qual que é, assim, é muito seu fã e adoraria conversar com você. Entendeu? Eu não vou falar qual dos dois que é, mas tem um dos dois que adoraria, viu? Os dois são fãs, é que um já teve chance de conversar bastante. Então, e o outro nunca teve. Então, dá essa chance pro rapaz. Foi muito legal uma vez no Festival Guia dos Quadrinhos de 2018, que eu apresentei o Cid para o Eduardo Rata. Foi a primeira vez que eu vi o Cid pessoalmente. O Eduardo Rata é grande jornalista aí, baita do jornalista esportivo. Estava lá junto na mesa, eu apresentei os dois. O Eduardo também ficou muito emocionado de conhecer o Cid e tal. Bom, voltando à matéria, Cássio, eu posso dizer que, assim, hoje, eu não vou saber de cabeça quantas matérias eu escrevi para Calafrio para o Mestre Terror, certo? Nem todas saíram matérias minhas. Mas eu posso dizer que essa daqui foi uma das matérias, apesar de tudo, a pressa, ela foi uma das mais fáceis de escrever, é um tema muito legal, que fala da censura, fala da EC Comics, dos quadrinhos de terror da EC Comics. Foi muito legal escrever essa matéria, muito rápido. Na época o Fábio pegava a matéria, não, tá ficando ótimo, tá ficando muito bom, tal. E isso talvez, essa motivação e confiança que o Fábio ia me passando, talvez tenha sido a grande causadora dessa necessidade de revisão que foi feita, tá? Porque eu estava fazendo muito na pressa para a gente lançar essas edições. Essa matéria foi escrita aí dentro do mês de setembro de 2015 e foi uma delícia escrever. O Fábio fez a ilustração da matéria no original, foi toda do Cid, né? Então, foi uma matéria muito gostosa de escrever, uma das que eu mais gostei de escrever. Eu posso dizer que essa aqui é do Esquadrão Atari, na Mestre Terror 79, a matéria da First Comics na Mestre Terror 64, eu adorei escrever também. Tem algumas matérias que eu gosto mais, eu me sinto muito confortável. Outras matérias foram horríveis de escrever, mas eu gostei muito do resultado final, como foi a da Calafrio 66, do Gralha.
certo? Eu gostei muito do resultado final do texto. Então, assim, eu tenho uma relação muito diversa com as matérias que eu escrevo. E aqui, no caso dessa da Mestre Terror 63, foi uma delícia escrever essa matéria, tá? Foi uma das que eu mais gostei de escrever, foi uma das mais fáceis também. No entanto, o tema da censura nos quadrinhos, a EC Comics, que é a origem dos quadrinhos de terror de uma forma de indústria, né, uma forma industrial, é muito apaixonante, é muito cativante essa história. Então, foi isso aí. Aproveitando aí a sua experiência como rato de sebo também, você comentou aí da First e tal, eu só queria passar para você que aquelas publicações da Cedibra, lá da década de 80, cara, eu tenho a Badger, os 4 números, eu tenho Green Jack, os 4 números, eu tenho American Flag, os 4 números, mas não tenho a Jon Sable Freelance. Se você estiver passando por algum sebo aí, se você encontrar, lembre-se que o amigão aqui, se bem que você sempre me liga, né? Quando você, mas inclui aí na lista o Jon Sable Freelance, porque eu não tenho nenhum dos 4 números dele, tá? Poxa, isso eu acho muito fácil. E é legal, Cássio, que eu completei a coleção do Jon Sable Freelance americana. Putz, cara, eu adorei aquele... E aquele... Vamos só fazer um parênteses aqui. Aquele personagem lá nunca mais foi republicado em lugar nenhum, né? Porque o Green Jack chegou a sair na Abril, o Badger saiu na Abril, American Flag na Abril, eu tenho um encadernado aqui. Agora o Jon Sable... Olha, o Jon Sable é muito legal. De todos os personagens da Force, foi o que virou seriado de televisão. Teve seriado de televisão dele. Não sabia. Cara, Mike Grell na melhor forma dele, falando dos temas que ele gosta, de veteranos de guerra, ele gosta muito de armas, o Mike Grell, cara, foi muito legal aquele material. A gente vai falar... Nunca mais saiu aqui, né? Não saiu mais. Não saiu mais, foi só aqueles 4 números, né? Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos em 2008 e consegui comprar todas as edições que não saíram no Brasil do Jon Sable. Muito legal, muito legal. Putz, cara, eu tive lá também, mas eu tava com a patroa, não deu para eu comprar nada. Para não falar que eu não comprei nada, eu comprei um tubarão inflável lá no SeaWorld. E por incrível que pareça, você olha aqui embaixo, adivinha? Made in China. Achei que tinha um autógrafo do Roy Scheider. Bom, mas vamos lá, vamos continuando aqui. Passando a matéria, a gente tem uma outra história, que é a Crônicas do Mundo Hostil. Bem bacana, eu adorava essa série aqui. Então, aí vamos falar um pouquinho sobre essa série. Ela é uma história muito qualificada, muito boa. Excelente. Desenho, assim, de ponta. Grande artista. Tá? Foram publicados 3 episódios dela na Mestre Terror. O quarto já foi feito, tá? A dupla é o Charles Hoffman, que mora em Goiás, e o Marcos Santiago, que mora na Bahia. É o seguinte, eu quero agradecer muito os 2 autores, porque eles foram muito bacanas em concordar com essa segunda impressão, tá? Porque não foi uma coisa muito, assim, eles mesmos pediram para encerrar, para não publicar mais a série dentro da Mestre Terror. E isso aí vai ser respeitado para eles. No entanto, eles permitiram essa republicação, tá? Então, eu quero agradecer muito ao Charles e ao Marcos, tá? Que se não fosse essa permissão deles, essa segunda edição não sairia. Não sairia, porque aí não faria sentido alterar a história, né? Não, trocar o conteúdo e assim. E como eu falei, sempre vai ser respeitado a vontade dos artistas, como foi respeitado a intenção da dona Ana, viúva do Zala, também foi falado com ela se ela queria que encerrasse a publicação na época, ela falou que era para continuar publicando,
né? Então, assim, sempre o artista vai ter a sua vontade. A palavra final. Assim, a permissão não a palavra final, mas assim, a vontade dele é importante, né? Exato. Vai, assim, vamos torcer para o Charles Hoffman e o Mark Santiago entrar num acordo aí com o editor, tá? Entre eles está tudo certo, não tem nenhum problema. Mas entrar num acordo com o editor, dentro das condições do editor, para a gente continuar essa série aí em algum momento, ok? Legal, show. Eu tô ansioso, porque eu curti pra caramba essa série. Depois a gente tem mais uma história do Drácula, que essa aqui foi quase a primeira temática Drácula, né, da história. Sim. Que eu fiquei preocupadíssimo na época, a gente já comentou sobre isso. Já. Então, ok. E aí, vamos lá, estamos quase chegando no fim da edição. Só uma coisa, Cássio, essa daqui é a história do Sidemar, né? A terceira história foi escrita pelo Sidemar, certo? Isso, exatamente. Que é das histórias do Drácula, embora a do Armário foi muito engraçada lá com o Talo, essa daqui dos Portais do Além, do Cid, foi a que eu gostei mais, tá? Achei a mais dentro do que eu. Das três dessa edição, realmente é a mais legal. Exato, né? Eu curti muito. Tá? É aquilo que a gente já conversou, Cássio. Publicar todas elas, né, era talvez pudesse ser resguardado isso, mas no começo eu e o Fábio não tínhamos muitas histórias. E nós compramos essas 3 histórias do Zala e teria mais histórias do Drácula pela frente, né? Então, exatamente. É o que a gente comentou, o que a gente comentou há uns, sei lá, 4 programas para trás aí. Exato. Infelizmente, o Mestre Zala partiu cedo, né? Inesperadamente. E aí, a gente acabou tendo esse baque aí. Mas, então, a segunda edição da Mestres do Terror 63 foi essa aí. Porque depois da história do Drácula tem as últimas capas, que como o Daniel já explicou lá no comecinho, nas capas não houve alteração. E eu queria fazer um comentário aqui, né, que o Daniel começou comentando sobre as capas, falando, mas vocês vão ver que não alterou nem isso, nem aquilo, nem o preço. Não. Desde 2015, esse cidadão aqui não aumentou 1 centavo no preço da revista. Nem com o dólar aumentando, o papel sendo cotado em dólar, ele tendo que pagar mais na gráfica, ele não aumentou 1 centavo na revista. Então, eu estou fazendo a campanha aqui. Os artistas, Cássio, é importante que, assim, no começo, os artistas estavam ganhando... nem todos recebiam no começo, tá? Muitas vezes veio contribuição voluntária, que foi aceita. Depois a gente correu um pouco atrás aí disso aí, para acertar um pouco essas coisas. O pagamento dos artistas aumentou bastante, tá? Desde aquela época. Então, assim, eu não gostaria mesmo de mudar o preço de capa, tá? Eu já pensei o que eu posso fazer no futuro se diminuir 4 páginas na revista. Não. Assim, alguma coisa... A hora que a água chegar... No pescoço ela já chegou, tá? Mas a hora que a água passar da testa, eu vou... alguma medida vai ter que ser tomada. De repente eu baixo 4. Não, mas assim, eu acho mais do que justo você aumentar um pouco o preço das publicações. Mas assim, é opinião, né? Tá, eu acho que assim, o trabalho vem só evoluindo, o time que você montou de artistas excelentes. Então, assim, não é possível um negócio desse. 5 anos, olha o dólar como é que está hoje. Né? Imagina de 5 anos para cá, e a gente sabe que a cotação do preço do papel é em dólar. Então... 2016 foi um ano de inflação, deu 10% de inflação em 2016, sabe? Foi... Peguei tempo pesado, tá?
Aí vocês falam, mas qual foi a margem? Estava ganhando muito no começo? Não, também não estava, mas foi o crescimento gradativo do número de leitores, de lojas, ok, gente? E isso não pode parar, eu tenho que continuar crescendo. Se eu já estivesse num patamar que eu imaginava estar 5 anos atrás, de vendas, provavelmente até o preço seria mais baixo do que esses R$15 que está hoje, tá bom? Sim. Então, às vezes, quando algum leitor manda uma carta ali, um e-mail, fala assim, mas está cobrando isso? Eu falo, olha, em 2015 as revistas custavam R$15, hoje ela ainda custa, então você está ganhando um desconto em cima do preço de 2015. Exatamente, o preço correto seria 20. Bom, vamos lá. E aí agora a gente vai ver aqui as diferenças. Agora eu vou contar uma fofoquinha. Quer uma fofoquinha? Vamos lá, vamos lá. Você sabe que eu fui um pouco enganado no começo desse projeto, né? Sei. Alguém aí, um parceirão aí de projeto, me falou que tinha 250 leitores prontos lá, que comprava eu lembro dessa história. Então, acontece que esses 250 tinham zero não vale nada, dava para tirar o zero desse número. Talvez fosse 25, entendeu? Começou com 25. Ou eram 24 e você está contando 25 porque eu peguei duas. Então, esses 25, acho que estava eu e você junto, já era 22 só, entendeu? Então, assim, se realmente, olha, por muito pouco, o preço de capa não foi 10 ou 12 reais. Foi o Fábio que bateu o pé pelo... A gente estava discutindo isso numa pizzaria em Itu, no dia que a gente assinou o contrato com o Zala. Qual seria o preço de capa? E o Fábio bateu o pé para ser 15, mas pela minha conta, considerando que já tinha 250 leitores, poderia ser 10 ou 12 reais, para ter uma ideia. Ainda bem que você voltou atrás, viu? Porque a Espectro, nesse momento, já estava 17, né? Pois é. Ainda bem que por algum lampejo naquela pizzaria em Itu, que essa pizzaria não existe mais, tá? Por um lampejo nessa pizzaria, eu pensei que eu pudesse estar sendo logrado. Ufa, rapaz, deu o queijo deu aquele estalo, falou, não, então, beleza, vamos fazer aqui. O queijo da tubaína ali, entendeu? Ai, caramba. Bom, mas foi bom, porque pelo menos o preço está mantido até hoje e vai ficar assim por mais 2 edições só. Depois você vai dar uma reajustada aí. Vamos ver o que eu consigo fazer. Eu não quero correr o risco de perder das publicações pararem de sair, hein? O que eu posso dizer é que hoje, com as lojas, chegou já aos 250 leitores, tá bom? Putz, aí, tá vendo? Precisa demais. Só que o papel subiu, o time subiu. De artistas aumentou, né? Você pagar a gráfica, não é mais na casa do Fábio. Exatamente. Bom, vamos lá. Calafrio 53 agora, hein? Essa edição aqui, galera, né? Essa aqui é a original também. Lombada quadrada. Nessa questão aqui, eu não vou nem... A gente já conversou, é a mesma questão da Mestres do Terror. Aí vamos lá, abrindo aqui a primeira página. Na edição clássica, vocês colocaram uma página que era tradicionalmente a contracapa das revistas da The Art, que era essa página aqui. Essa inteira responsabilidade, né? Do Fábio. Hã? Inteira responsabilidade do Fábio, essa página aí. Porque aqui, quando na contracapa, ainda faz algum sentido. Aqui, realmente fica meio fora de posição, né? E aí... Tem um detalhe, né, Cássio? Voltando um pouco na 62, né? Você viu que... na 63. Você viu que a capa, a segunda capa, inclusive, falava calafrio ali, né? Então, era Mestre, só que falava calafrio, né? Exato. E isso se manteve porque a capa estava pronta, né? Bom, mas então, substituindo essa página aqui, que o Fábio tinha colocado lá atrás, você colocou, então, o novo editorial, também apontando aqui que se trata
de uma segunda edição. E né? detalhe, né, a gente também não falou na edição anterior aqui, o expediente também foi todo atualizado e corrigido. Sim. E aí, na edição original, na página seguinte, você tinha o editorial da época. Perfeito. E você também aqui reproduziu, dando aqui a cara nova, mas reproduzindo na íntegra o editorial original, acredito eu que pelos mesmos motivos aí, né, que você já tinha explicado. E também na edição original, mais uma vez, a pedido do mestre Zala, a capa fazendo aí a passagem de apresentadores, que você também já explicou o motivo pelo qual você tirou, né? Exato. E você vê, mais para frente, você vai mostrar aí para os leitores, também tinha uma propaganda. Sim, mais para frente, né? Exato. Também que não pode ser cortada, né, da capa, né? Mas vamos lá. Aí depois começa a história Mangue Negro, né, da série Mangue Negro. Foi o 5º capítulo, né, Estação dos Zumbis, para mim. Que era inédito na época, né? Era inédito, né? Essa foi a primeira história que fui eu mesmo que escolhi comprar do Zala, tá? Dentro do pacote da assinatura de contrato. Tá? Foi nesse mesmo pacote que você comprou as outras Mangue Negro também? Que depois viriam a ser a especial, não? Essas vieram depois já, e quando eu fui comprar a segunda leva de histórias, aí eu acertei com o Zala, aí foi a um preço menor, né? Já as páginas da próxima, para fazer a encadernação, a compilação de todos os capítulos. Sim, tá? a Calafrio especial, sim. Né, o Zala não tinha essas páginas disponíveis no dia. Ele falou que tinha que organizar tal. E aí depois foi ali, junto com o Talo, que foi viabilizado isso aí. Tá? Já depois legal. do mestre. Ok? Bom, então aqui... detalhe, Cássio, essa história aqui, ela foi das 5 histórias dentro do universo do Mangue Negro que o Zala aproveitou aí do nosso amigo Rodrigo Aragão, tá? Essa aqui é a que mais está dentro da temática do filme, sim, certo? E para mim, das 5 histórias, ela é escrita pelo Cid, essa daqui, as 3 primeiras foram pelo Zala, as 2 últimas pelo Cid, e essa aqui para mim é a melhor de todas. Essa aqui foi a mais legal. Eu concordo com você, realmente eu não sei se o fato de estar mais relacionado ao enredo dos filmes, enfim, mas eu concordo com você que é a melhor delas, né? E assim, o Cid fez um roteiro muito bacana com as 4 estações do ano. Exatamente, tem as partes, né? Separando as estações. O Cid foi gênio, né? E assim, essa daqui, ela tem é interessante que essa aqui é uma história que cabe dentro do filme. Se você quiser colocar esse roteiro dentro do filme, você consegue colocar. Né? As outras, não é bem assim. O Zala quis, por algum motivo que ele não explicou para o Cid na época, né? O único que teve contato na época de fazer essas histórias foi o Cid. Por que ele quis colocar nomes americanos? Né? Ele não ambientou mesmo no Brasil. Nas primeiras histórias, né? Nas primeiras histórias. Não é ambientado aqui, né? Exato. Foi o Cid que trouxe essa história para o Brasil, né? E, bom, os leitores que quiserem aí conhecer um pouco mais, tem um especial Mangue Negro aí, com as 5 histórias, tal. Aí sim, uma edição que, quando eu assinei esse contrato com o Zala, eu já quis fazer essa compilação. Eu só não fui acertado na primeira. Primeiro, por uma sucessão de motivos. Uma que eu não sabia se as edições iam durar mais que uma edição, certo? As revistas iam durar mais que uma edição. Era muito incerto o que ia acontecer. E depois, assim, aconteceu da morte do Zala, tal, né?
mas ainda assim ele tinha muito mais assim afinidade com o Fábio, eu notava isso, do que comigo. Ele me via como, não sei se como a pessoa que estava sendo tapeada pelo Fábio, e o Fábio como o cara que ia conseguir tocar o quadrinho e tal. Era diferente a relação, assim, era bem diferente. Tá? Eu notava assim, ele mais alinhado com o Fábio em algumas coisas, né? E depois ele foi vendo que eu estava tocando o projeto e tal, e infelizmente ele não chegou a ver nem aquela 54 publicada, né? Foi uma pena isso aí. Bom, eu e aí... Eu faço a produção das revistas como chegou até agora aí. Sim. E eu só faço um parênteses aqui. Ainda bem que você não comprou o lote todo das histórias do Mangue Negro, senão você já ia publicar tudo nessa primeira aqui e nós não teríamos a especial. E assim, você ia fazer igual você fez com o Drácula. Ia. A minha ideia já era um encadernado, assim. A minha ideia era um encadernado para o Mangue Negro. Assim, eu queria muito. Aí... Eu não sabia quantas páginas eram, na verdade, na época. Eu tive que pegar minhas edições de colecionador, não sabia nem quantas histórias eram, sabe? Quando eu comecei. Aí eu peguei as edições de colecionador, né? E comecei aí comecei a contar e pensar, bom, se o projeto vingar, eu faço especial. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, tem a história Lendas e Mitos do Sobrenatural, uma das poucas em que tem a participação aqui do nosso... exatamente, do nosso reverendo. Então, isso aqui, Cássio, agora uma coisa que o roteiro aqui tá... O Zala passou como se fosse dele, mas eu tenho a impressão que essa história, esse enredo original, era do Gedeone, tá? Eu não tenho certeza, porque quem escrevia essa série mais era o Gedeone, que gostava de escrever fatos históricos e tal. Então... aqui não tá acreditado, né? É um daqueles mistérios que eu ainda não tenho resposta. Talvez exista a resposta, alguém aí conheça o Zé Salles, aí, que conhece muito do Gedeone, da obra do Gedeone, talvez possa dizer, mas eu não tenho essa resposta. Mas eu tenho a impressão, pela história, por como foi apresentado, eu acredito que seja do Gedeone, e assim como uma história que a gente ainda vai comentar nessa edição aí. Ok. Aí depois a próxima história é o Homo Lupus. Essa história aqui, o Homo Lupus, se eu não me engano, o Fábio tinha publicado numa das edições dele, ou não? Eu não lembro agora, eu acho que ela foi na edição de colecionador. Na edição de colecionador, é verdade, pode ser. Se tivesse falado, aí a gente poderia correr atrás aí, Cássio, mas eu não lembro agora, não. Tá? Não, porque eu lembro de ter lido essa HQ, eu acho que foi na de colecionador mesmo, só que estava com a sequência das páginas invertidas, aí depois teve um... mas enfim, não foi na sua edição aqui. Então a gente teve a história Homo Lupus, e aí vem... do Cid com o Rubens Cordeiro, hein? Sim, exatamente. Arte do Rubens. E aí vem a Quem é Quem dos quadrinhos, a primeira Quem é Quem dos quadrinhos da editora Inkblot, aonde também aqui na nova diagramação, assim, tá linda. Tá. E a matéria que tinha 5 páginas, né? Exato. Foi reduzida, não seria o termo, mas assim, ela foi alocada em 3 páginas, né? Isso. Assim, isso tudo é mérito do Cid, tá? Ele consegue fazer isso, colocando ainda mais ilustrações. Mais ilustrações, exatamente. Eu vou mostrar aqui, ó, a segunda página de cada uma. Pode ir falando enquanto isso, ó. Assim, o Cid, ele fez essa rediagramação, as letras, e assim, gente, não teve sacrifício de conteúdo no texto. Realmente, a gente trabalhava na época no Word, certo? E de 2 colunas foi para 4. Então, foi nessa que ganhou-se algumas páginas. E aí a gente vai falar sobre o que foi possível. Na Mestre Terror 63, a mesma coisa.
a matéria da EC tinha mais páginas. Com a rediagramação ganhou essas páginas e foi possível acomodar mais material, colocar 2 editoriais, tudo isso aí nas revistas, graças ao trabalho do Cid. Ok? Perfeito. Então, assim, não teve sacrifício de conteúdo, teve mais ilustrações, teve a mesma correção de texto, certo? Aqui a Bruna Luiza trabalhou na revisão de texto da revista também. Então, essa foi a mágica, principalmente na Calafrio, de conseguir reduzir, né, ganhar mais páginas aí nesse material, né, nessa edição. Aí depois nós temos a história O Carro Vermelho. Texto e desenhos de Rodolfo Zala. Então, essa é o caso. Essa daqui, originalmente, ela saiu na Calafrio 1, essa história. E só com 2 páginas do Gedeone. Lembra aquela história que eu contei, que o Zala comentou na primeira visita que eu fiz na casa dele? Que ele tinha 700 páginas inéditas? Ah, lembro. Então, isso era parte das 700 páginas inéditas. Então, vai lá, quando a origem da Zora foi para 32 páginas, ele considerou as 32 inéditas, certo? Essa história do Carro Vermelho não era uma história inédita também, mas era uma história de 2 páginas, ele transformou em 7 páginas. Sim. Então, isso ele considerou, a maior parte, todo esse material original dele, né, essas páginas inéditas, era um material original remasterizado, em sua maioria. Estendido. Tudo estendido. Até, vamos comentar disso quando for o caso de uma outra edição aí, mas tem até aconteceu alguns erros assim na hora do desenho, da adição de cenas aí numas histórias aí. Legal, boa dica para programas futuros. Carro Vermelho é uma história muito legal. Eu gosto muito de história, né? E Carro Vermelho é uma história bem bacana, bem ligada com a realidade lá, né? Com os fatos que ocorreram. Detalhe só que o carro não era vermelho. O carro real não era vermelho. O carro vermelho era o do Eduardo Araújo, né? O carro é vermelho. Não usa espelho pra me ver. Bom, depois, na edição original, a gente tem um mini pôster que foi mantido. Foi mantido. Esse eu achei que ia ser cortado. Não, mas legal que deu para manter. Foi, e também tinha um detalhe, né? Se você olhar na capa, tá lá anunciado esse mini pôster aí. Sim. Aqui, ó, mini pôster quadrinhos. E é legal, é uma arte legal que traz os monstros clássicos, né? Exatamente. Da Universal. Inclusive o Homem Invisível, com aquela icônica óculos compridinha, assim, sensacional. Exatamente. A criatura da Lagoa Negra. Muito bacana. E aí, a gente tem uma outra matéria aqui. Isso. Explica aqui para mim. Na edição original, está escrito assim: O Início da Era Vértigo, parte 1. Parte 1. E aqui, na edição nova, além dessa diagramação linda, né, que foi feita aqui, com aquela marca d'água Vértigo embaixo, obra de coisa de mestre. Coisa de Cid. O título é o seguinte: O Início da Era Vértigo. Não tem o parte 1 aqui, rapaz. Pois é. Será que a minha reimpressão aqui, a minha segunda edição veio apagada? Olha só. Gente, foi muito legal isso aí. De novo, se ganhou muito espaço, principalmente nessa edição. Ó. Foi tirado página com a apresentação de reverendo, foi reduzido o número de páginas da matéria, da Quem é Quem, de 5 foi para 3 páginas. Foi condensado, né? Foi condensado, foi aproveitado melhor o material. E isso cortando 2 páginas da revista, certo? Sim. E aí tinha aqui a matéria, que ela ficou com um texto tão grande que precisou ser cortada em 2 partes. Aí, essas 2 partes muito bem separadas. Uma parte sobre o que aconteceu nos Estados Unidos
E a parte 2, que foi publicada na Calafrio 54, falando sobre a introdução do selo Vertigo no Brasil, certo? Então, o que aconteceu? Com essa sobra de espaço, e fez muito sentido também, colocar as duas partes juntas. Fazer uma matéria só. Fazer uma matéria só. E aí os leitores novos, aí, quem adquiriu essas edições, está aí com ela de forma completa, com o texto revisado, ok? Vários gerundismos que eu havia colocado no texto original, foi cortado isso aí, né? Essa vergonha, um vício de redação aí que a gente tem que eliminar, tal. E ficou a matéria completa. Ficou a matéria completa e só um detalhe, né? O selo Vértigo hoje já não existe mais. Sim. Então, teve uma adição de texto também, certo? Falando que o texto... Teve uma atualização, né? Sobre o final do selo Vertigo, como já estava acontecendo esse final, tal, né? É um pequeno quadro, mas aí sim atualizando as informações, né, do... É uma edição revista e atualizada, né? Revista e atualizada. É uma segunda edição, não é uma impressão também, né? Exatamente. Então, esse programa está sendo bem didático para mostrar isso, que é Isso uma aí. segunda edição, não é reimpressão, galera. Reimpressão é coisa de preguiçoso. Não, obrigado. Deu trabalho. Reimpressão. Reimpressão é coisa de preguiçoso. Eu ainda Quem ama o que faz, lança uma segunda edição revista e atualizada. Eu ainda falei para o Cid na época, Cid, eu acho que vai ser fácil, a gente vai conseguir fazer isso aí, as 2 edições em uma semana. Doce ilusão. E detalhe, a gráfica ainda falou assim, Daniel, ou você faz junto com a Mestre Terror 73, ou não vai dar para fazer esse preço aí, não. Tem que ser as duas juntas e junto com a Mestre Terror 73. Senão, trabalho triplo. Das 3 edições aí. Eu falei, mas os leitores e fãs agradecem. Foi. Eu achei que ia ser fácil. Cara, Cássio, aí de novo eu tenho que estender um agradecimento. Sorte que a Bruna chegou em cima da hora, tá? Ela tem um grupo, eu faço parte de um grupo de um evento que tem em Campinas, lá, que é o Troca Nerd, certo? Eu cheguei a trocar umas mensagens com ela uma época de um evento que ia ter lá e acabei não indo participar. Pois é, e aí no grupo, um dos artistas que participa do grupo escreveu que uma amiga estava disponibilizando trabalhos de revisão. Eu estava na fila do correio quando mandei eu avisei no dia anterior esse rapaz, pode dar meu contato. Eu estava na fila do correio quando chegou o contato dela e a gente conversou, chegou num acordo aí e tal, e aí ela entrou pro esforço aí da Inkblood aí para... Boa! Bem-vinda à Confraria Calafrio. Isso aí. E a Bruna, ela ofereceu um trabalho aí, um serviço que a gente está vendo como viabilizar, que vai ser muito interessante. Pode ser que aumente aí bastante aí a visibilidade das revistas aí. Eu estou bem interessado. Opa, é sempre bom. Aí, tá? Boa. Bom, continuando aqui na edição original, nós tivemos a Galeria de Capas Calafrio, dentro aí do padrão que o Fábio já fazia na Spectro, certo? Então ele pôs aqui a capa dos números 1, 2, 13 e 4. Certo. E aí, na segunda edição revista e atualizada, você reproduziu da forma que ele tinha feito, só colocando aqui a moldura, né, capas clássicas que você adotou, e eu já falei várias vezes, inclusive na primeira que eu peguei, que você tinha mudado, eu falei, Daniel, que tiro certo que você deu. Que foi a Mestre do Terror 65, certo? Isso, exatamente. Então, eu posso dizer assim, quando o Fábio pôs essa página na Calafrio 53, lá em 2015, eu não gostei dessa página, tá? Não gostei. No entanto, nunca... Por isso que não teve na Mestres, não?
Ou foi falta de espaço? Não. A Mestres, ela foi falta de espaço também, tá? Mas o que acontece é o seguinte, eu não gostei disso, eu achava que não agregava muito aos leitores, e tinha um detalhe, eu nunca escondi de ninguém, né? Óbvio, nunca foi segredo para ninguém, que eu estava como responsável da parte financeira do projeto, certo? Então, todas as questões financeiras aí meio que estavam nas minhas costas. E eu só aceitei essa página na época porque era uma redução de custo, né? Não tinha custo essa página para nós, tá? E agora o detalhe atual. Bom, vamos voltar só lá em 2016, quando eu assumi as revistas de vez, quando eu estava sozinho já no projeto, eu resolvi reformular essa página e ela passou a descrever, sempre colocar uma edição só, e ela passou a descrever a edição. E por que essa edição estava escolhida para estrelar na revista, certo? Isso aí era bem... Foi, assim, Você falou que você gostou. Eu acho que foi também um dos pontos positivos aí das mudanças aí que eu provoquei nas revistas. Né? Não, foi tiro certeiro. Acho que foi uma das melhorias indiscutíveis aí, posso dizer assim. Que não, sim. Né? Pode até ter alguém que não goste da sessão, mas foi uma evolução legal e que foi copiada, tá? De um grande amigo aí, que é o Juca Marim, lá de Londrina, que ele fez isso no fanzine dele, Dossiê Negro. Então, e Londrina, grande cidade, um dia eu vou mudar para lá. O Juca, que era um cara legal para conversar aqui com a gente, cara. Juca, aí, esperamos você aqui. Ele, o Rainho aí e tal, são as pessoas que mais entendem de Tex no Brasil. Ele escreveu um livro sobre o Tex, né? E não sei se ele é o maior colecionador do Brasil, não sei se ele é o maior conhecedor de Tex do Brasil. É legal a gente trazer o Juca aí para conversar com a gente uma hora aí. Tá? Opa, Juca, esperamos você aqui, hein? Certo. E aí, então, essa reformulação que eu fiz na Calafrio, na Capas Clássicas, foi inspirado num trabalho que o Juca fez no fanzine dele. Tá? Então, achei muito legal e falei, vou colocar isso aqui comecei com a Mestre Terror 65, onde falava da Mestre Terror número 1. Tá? Então, agora o detalhe dessa edição é o seguinte: o momento que eu decidi fazer uma segunda edição e não uma reimpressão dessa revista foi justamente na sessão Capas Clássicas. Se não houvesse, o que eu pensei? Poxa, isso aqui é fácil de arrumar, né? Isso aqui é só o Cid botar na moldura. E aí eu pensei, e foi aí que eu pensei, se eu vou fazer nessa página, por que eu não faço todo o resto da revista? Tá? Então, se naquela época eu não gostei dessa página, tá? Só aceitei porque era uma redução de custo para mim, ela que foi assim o chute inicial, foi a lampadinha ali que acendeu na minha cabeça para começar para começar uma segunda edição mesmo e não uma reimpressão. Tá? Boa, perfeito. Show de bola. Então, Fábio, obrigado por você ter incluído essa página lá atrás, hein? Boa. Efeito borboleta, né? Exatamente, efeito borboleta. Aí depois nós temos a história Olhos do Mal, texto e arte Haroldo Pereira. E aqui eu só tenho uma pergunta que é curiosidade mesmo de fã. O reverendo aqui foi um enxertinho de vocês aí? Foi. Imaginei, porque o traço é o do Zala e tal, mas eu não sei se o cara tinha, né, falado, coloca, não coloca, ou se vocês foram e enxertaram mesmo. Não, foi esse desenho do Zala. Eu usei quando eu fazia ainda, sem a ajuda do Cid, fazia o editorial e tal, eu coloquei como marca d'água essa figura também do reverendo ali, né, no editoriais aí que eu escrevi. Sim. Até o Cid entrar no projeto. E isso aí sim foi um pequeno enxerto do Fábio, e você pode ver que houve uma mudança no texto ali também. Eu não acho que a palavra amadores fica legal, assim, né? Óbvio, tem artistas amadores, mas
Eu prefiro a palavra iniciantes porque hoje é fato, ninguém publica de graça na Calafrio, né? Ninguém publica. Sim, então, sim. Isso é trabalho de amador. No teu conceito, quem está na Calafrio está sendo pago para ser publicado. Tá bom? Boa. Eu não estou falando com o Cássio, tá? Eu estou falando com uma pessoa que vier criticar aí, ó. Ah, sim, não, perfeito. Que eu E aí escuto depois... Eu leio muito, né? Eu leio muito o pessoal. Pô, isso é coisa de amador, isso é coisa de amador. Eu falei, tá bom. Amador não é, tá bom? Amador é quem não ganha, né? O Haroldo aqui, ele fez um trabalho legal. Eu conheci o Haroldo no dia do lançamento, ele foi na Gibiteca, ele mora em Curitiba. Depois disso, a gente teve mais um outro contato. Eu gostaria muito que ele voltasse a colaborar, porque eu achei um trabalho bacana dele aqui, né? Ele tem essa vampira que ataca nos cartões postais da cidade de Curitiba, né? Ainda antes da Vampirelli, ela chegou antes da Vampirelli, a Olhos do Mal. Olha aí. Né? Uma concorrência de vampiras. Da Vampirelli, mas a Vampirelli é a nossa... ela é a musa do TV Calafrio. Então, e aí assim, eu gostaria muito que ele voltasse aí, o Haroldo, pode ser com a personagem e tal, mas eu não tive mais contato com ele, né? Poderia voltar, e seria um grande aporte aí pra gente também. Boa. Aí, aqui na edição original, tinha ali uma propaganda do outro título da Inkblood, que na época era a Spectro. Sem sentido manter isso aí, então, aí tirou, porque a revista não é publicada mais, enfim. E aí vem a história O Desertor, do Mestre Zala, uma história de 2 páginas, finalizando a edição, né? E aí a gente tem aqui, eu só tenho uma questão, o Daniel. Eu precisei de um serviço aqui para desenvolver um website e tentei entrar em contato aqui com essa empresa aqui. Certo. E acho que os caras não existem mais, não sei. Essa propaganda foi obrigada a ficar por causa da história que você contou pra gente das capas, né? A capa tá impressa já. Isso aí, cara, eu não sei como essa propaganda foi parar aí. Eu desconfio, tá? Deve ter recebido alguma coisa. Alguém. Não, quem pode esclarecer isso é o Fábio. Eu não sei se essa empresa patrocinou a impressão das capas. Pode ser. Eu não sei o que é essa empresa, nunca entrei em contato. Não acho legal. Assim, a Calafrio está aberta para publicidade, tá? Mas não foi uma coisa que eu participei, que eu tive contato na época. Não sei nem o que eles faziam, entendeu? Bom, tá aí. Tem uma propaganda de graça aí. E se replicou 5 anos depois, a propaganda. Tá? Mas aí como eu te falei, eu não sei, eu não tive contato nenhum com essa empresa, não sei quais foram as condições que ofereceram para o Fábio para aparecer aqui e tal. Não teve nenhum benefício do qual eu usufruí, seja com redução de custo da edição, seja com pagamento, o que quer que seja. Ok. Bom, galera, então é isso aí, ó. Espero que tenhamos aí tirado todas as dúvidas minhas. Vocês viram que eu tirei algumas aí dessas edições aqui, a segunda edição de cada um desses números. Agora eu só tenho uma pergunta aqui com relação a isso aqui, que eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado porque a gente teve uma matéria aqui na Calafrio que você pegou a segunda parte que estava lá na 54 e quando for fazer a segunda edição da 54, como é que fica? Cássio, a possibilidade, eu ainda tenho um estoque de capas da Calafrio 54, tá? Ainda tenho um estoque. Mas o que baixaria o custo e permitiria que eu fizesse a segunda edição também dessa revista.
Só que a possibilidade de fazer uma segunda edição da 54 é muito remota, tá? É muito remota. Tem muitos artistas aí. Todos eles praticamente foram negociados pelo Fábio. A única história que eu comprei que foi pega do Zala, tá? Que foi comprada do Zala foi a da. Eu precisaria estar com a edição. Pode ser que tenha alguma outra. Não está aqui comigo também, está lá na coleção. Então, eu posso estar falando, tá cometendo algum equívoco, mas se não me engano, nessa edição, a única que foi comprada do Zala, isso eu tenho certeza, é a Vermelho como Sangue, do Cid com o Eduardo Cárdenas. O Cárdenas. Tá? Foi a única que eu comprei do Zala, essa daí, muito legal. Até o Fábio não me viu comprando essa história. Quando ele pegou o original, ele falou, poxa, você conseguiu uma história do Cárdenas, tal, que bom, que esse cara é o máximo. Ele é mesmo, eu sou o Tiete. Né? Teve gente que reclamou, né? Teve um grande Silflets aí que reclamou da arte do Ardo nessa história aí, faz favor. Né? E agora, pelo menos todas as histórias que eu me lembro ali, tem gente que foi publicada sem saber que foi publicada, gente que eu não sabia quem era quando foi publicado. Então, não dá, assim, eu teria que correr atrás desse pessoal. Putz, então, assim, o fato, já que é arriscado, foi muito bom você ter conseguido consolidar a matéria, então, tudo na 53, pô. Então, se eu fosse, aí sim, por todos esses detalhes, se fosse fazer uma Calafrio 54, primeiro eu teria que entrar em contato com todos os autores. Acho que tem gente até falecida, se não me engano, tem uma história do Dag Lemos aí, entendeu? História do Rodival Matias, tem uma história do Rodival Matias nessa edição. Então, assim, teria que ver algumas coisas. Acho que tem história do Gedeone também. Eu não vou lembrar agora exatamente todo o conteúdo dela, mas assim, eu teria que fazer uma nova edição, não é... Ou fazer uma impressão e publicar como se fosse parte da tiragem original, tá? Então, detalhe só isso aí, pessoal. O estoque de capas eu ainda tenho, tá? Mas eu não gostei... Quando eu soube como é que foram pegas as histórias, eu fiquei incomodado um pouco com essa edição, embora tenha sido uma edição muito bacana, tá? Não nego isso aí. Bom, ok. Então... Agora, sobre a Mestre do Terror 64, ela é mais fácil, tá? Eu não tenho capas dela, mas, assim, de repente, eu posso pensar... Embora ela esgotou, acho que faz menos de um ano aí, talvez, um pouco mais de um ano, eu não tenho ainda a intenção de reimprimi-la, tá? Mas ela seria mais fácil porque as páginas originais foram adquiridas por mim, eu sei como que foi pago, estava dentro do contrato a tiragem que podia chegar, então isso é mais fácil. Bom, então fica para um futuro incerto. Bom, galera, espero que vocês tenham curtido aí o programa. O programa ficou até comprido aí, quase 1h20 já de programa. Daniel, você fez sessão Maguila lá no começo? Vai querer fazer alguma sessão Maguila agora? Quer deixar aí alguma... Eu quero deixar um abraço aí para todos os artistas que já fazem parte do time da Calafrio e da Mestre Terror, tá? Eu não vou listar aqui porque eu vou esquecer o nome de um ou outro. Tem mais 3 feras que estão chegando agora, aí já nas próximas edições, na Calafrio 68, estreia aí alguém de pedigree. Eu já falei aí no chat do programa. Exatamente. Esse aí você já deu a bomba já, é o Eumano, não precisa ficar escondendo, não. Não, o Eumano tá aí, o Eumano já tá
beleza, mas ele não é uma surpresa. Tem uma surpresa que é uma estreia mesmo, né? O Urbano já... Estreia mesmo? Estreia. E é alguém de pedigree. Pedigree? Então... Eu sou ruim para esses negócios de descobrir as coisas. É um desenhista muito bom, muito bom. Já tá vindo outras feras aí do traço, tal. Bom, mas além desse cara de pedigree, tem mais 2 estreias muito boas que eu coloquei no chat da semana passada. Quem quiser, vai lá, escuta, que eu já falo quem que tá lá, né? Já comentei. Então, desperte. Ou, de repente, se a gente encher muito o saco aqui nesse chat aqui, ele repete aí para nós. Vamos encher o saco. Eu já devo ter escrito aí. E daí também um cara fantástico para estrear aí nas próximas edições, tá? A edição 69 ela está passando por uma reformulação, ela seria o especial Lobisomem, só que começou a chegar muito material bacana, e o Guto Dias mandou uma história também muito legal. Assim, Cássio, o que eu quero só dar um abraço aí para os artistas é que, assim como vocês estão ansiosos para essas histórias maravilhosas que vocês me mandaram para serem publicadas, eu estou igualmente ansioso para publicá-las. E esse é uma grande caldeira para eu tentar lançar mais edições. Mas, galera, assim, apertou, o ritmo de trabalho já voltou ao normal, certo? Eu já estou com boa parte do meu tempo tomado pelas viagens, então, assim, dentro das estradas, então, está diminuindo o meu tempo para as revistas. Pode ser que eu diminua, que atrase alguns lançamentos. Tá? Por enquanto, não. Vou tentar. A Bruna veio aí para ajudar no projeto. Matérias, que aí sim é um gargalo que está totalmente comigo. Pode estar, assim, não me permitindo adiantar novas edições. Por enquanto, eu quero não atrasar, tá ok? Mas as suas histórias maravilhosas aquelas que ainda não foram acertadas, vão ser acertadas antes de ser publicada. Elas vão ser publicadas, tá? Se não forem publicadas, já vou avisar antes, por escrito aí, os artistas, ou conversando com eles, tá? Mas tem muito material bacana na fila que os leitores não perdem por esperar. Tá joia? Joia. Um abraço a todos vocês e muito obrigado por estar comigo, por serem compreensivos, às vezes quando eu não respondo alguma coisa, quando eu não avalio um roteiro, quando eu não... Cheguei no momento que o tempo já está bem curto e as revistas não vendem o suficiente para eu estar com uma equipe cuidando disso, ok? Ainda depende muito de eu estar centralizando, carregando tudo nas costas aí. Ok. Bom, galera, agora eu tenho que fazer aquele peditinho, fazer aquele meu merchan particular aqui. Pô, me ajuda aí, se você assistiu o vídeo até agora e não é inscrito do canal, me dá seu voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho. E para você que acompanha o TV Calafrio e tal, não sei o quê, dá uma força aí, vamos divulgar o canal, divulga o link das transmissões já logo lá no comecinho, para ver se a gente consegue aumentar aí o número de inscritos e o número e a participação no chat. Eu quero ver esse chat aqui bombando que a gente não conseguir nem ler. Beleza? Galera, muito obrigado aí. Daniel, boa noite. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos, pelo lançamento dessa segunda edição e até o próximo vídeo aí, até a próxima semana. Beleza, Cássio. Até a próxima semana. Boa noite. Obrigado aí por mais um programa muito bacana, um papo muito legal, esclarecedor aí, que até durante o programa a gente acaba lembrando de alguma coisinha ou outra e pode trazer aí vem da memória, tá? Bom, uma boa noite aí para os espectadores, tá? Um abraço aí para todos vocês. É muito legal estar aí no chat. Depois a gente tem que reassistir o programa, porque aqui no chat a gente perde o programa inteiro. Então, a gente se fala aí na próxima semana, tá bom? Tenham aí uma boa semana vocês todos aí.
Galera, muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. E agora eu vou deixar dicas de vídeos mais antigos do programa. Me ajuda aí, assiste um desses vídeos, deixa um like e sem mais delongas, fui!